graduado em odontologia pela Universidade de Marília, especialista e mestre em ortodontia, coautor do livro Sistemas Autoligáveis Biomecânica Eficiente. Atualmente é professor de pós-graduação na área de ortodontia e coordenador de cursos de imersão em sistemas autoligáveis. É com prazer que apresento o Dr. Bolivar Pimenta. Bom, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abrir aqui falando sobre a Maratona Morelli de ortodontia. Meu nome é Bolivar, sou especialista e mestre em ortodontia e eu quero falar um pouco antes sobre a minha trajetória com o sistema autoligável. Eu trabalho com autoligável faz 16 anos e eu queria contar aqui, nesse pequeno vídeo, uma trajetória de como foi. Muito bem, o que nós vamos falar então sobre o sistema autoligável híbrido. O que seria esse autoligável híbrido? Na verdade, existe uma mistura de sistemas autoligáveis e também sistemas de prescrições. O que nós vamos falar aqui é 2 modelos de brackets autoligáveis que nós compilamos e para te dar mais performance e te dar um pouco mais de versatilidade nos seus casos. Então, nós trabalhamos com os 2 sistemas. O que seriam esses 2 sistemas? Primeiramente, eu gosto de explicar o que é o sistema autoligável ideal. Segundo o professor Haradini, em 2003, ele já falava sobre isso. O sistema deveria ser seguro e robusto. Você tem assegurar total assentamento desses arcos, você exibir baixo nível de atrito entre brackets e arcos, você permitir um alto nível de atrito quando você deseja para expressar um torque, para expressar mais a prescrição, ser rápido e prático, você ter praticidade no dia a dia. O tempo de cadeira hoje é muito importante para você trabalhar. Uso de ligaduras elásticas em corrente no momento de você fechar os seus espaços, tá? Em algum momento você pode utilizar. Proporcionar boa higiene oral, facilitar para o paciente essa higiene e ainda ser confortável para o paciente. Então a gente tem que buscar esse tipo de bracket que seja ideal para o paciente, para nós trabalharmos de uma maneira mais dinâmica. Então, primeiramente a gente precisa entender o que seria o sistema autoligável. Porque o bracket sozinho ele não vai fazer muita coisa. A gente tem que deixar claro isso. O bracket sozinho, se você não aproveitar o que ele tem para oferecer, ele não vai fazer muita coisa diferente do sistema convencional. Então nós chamamos de sistema autoligável e eu aprendi com o professor Marcelo Martins a estrela do sistema autoligável. O que seria essa estrela? A estrela seria cada ponta um componente para você utilizar no seu paciente. Então você tem o bracket autoligável, você tem a deflexão do arco, o arco tem que estar defletido, ele tem que ter memória de forma, um arco com performance, para você aproveitar o movimento. Você provocar essa desoclusão, que é importantíssimo você ter vários movimentos que é pertinente ao autoligável, mas sem desoclusão ele não vai ocorrer, então é importantíssimo, é um ponto super importante para você trabalhar. O elástico precoce, porque nós trabalhamos, aprendemos na ortodontia que o elástico você vai utilizar em arcos mais espessos, com calibre mais grosso e mais duro, e você vai entrar com elástico desde o início do tratamento, elásticos mais leves, e o uso de stops
para você direcionar a mecânica. Então, o que nós vamos entrar, o foco desse tema de hoje seria o bracket autoligável, tá? Então, o que nós vamos falar sobre o bracket? Nós temos basicamente dois modelos de sistema autoligável. Nós temos o bracket interativo e temos o bracket passivo. Precisamos entender muito bem como funciona cada um, para depois a gente entender as propriedades que cada um pode oferecer, as vantagens desses dois sistemas, e aí você aproveitar o que tem de melhor para cada situação, para cada fase do tratamento, para cada setor do arco que você pode trabalhar. Então, é importantíssimo você saber distinguir os dois sistemas. Então, eu vou passar aqui para você, olha só, sistema ativo ou interativo, que é chamado. O sistema interativo ele tem um clipe que ele fecha inclinado. Então, esse clipe ele vai diminuir a área do slot. Se você tem um slot 22 por 28, 22 por 30, que é o padrão da maioria dos brackets, você vai ter uma área um pouco menor, porque o clipe ele tem uma inclinação. E aí, na fase inicial, que são os fios redondos, ele vai trabalhar com liberdade. Quando você entra com um fio retangular, ele já começa a inserir o fio para o fundo do slot. E aí ele começa a ter propriedades para você ler melhor a prescrição, tanto o torque quanto a angulação. Então essa é uma grande vantagem dele. Para que serve isso? Para incorporação da prescrição mais cedo, com uns fios mais leves, um 16 por 22, 17 por 25, você já está lendo bem. Você tem correção de giroversões, principalmente pré-molares, ele facilita muito a biomecânica para você antecipar essa correção. Então tem algumas particularidades da leitura final da prescrição, principalmente para os incisivos, ele é excelente para essa fase, tá? Então quando você tem um fio redondo, no fio redondo ele vai ter liberdade de movimento. Então ele vai trabalhar com total liberdade. Quando você põe um fio quadrado ou retangular, ele já começa a inserir o que tem de leitura na prescrição, porque esse clipe ele tem muita força. É um clipe de nit, com alta elasticidade, porém ele tem muita força para jogar esse fio no fundo do slot. Isso facilita a leitura da prescrição logo nos primeiros fios retangulares. E aí você tem uma leitura maior da prescrição, e aí você consegue inserir e alinhar, terminar esse alinhamento e nivelamento com muito mais facilidade nesses casos, tá? E o outro sistema? O sistema passivo. O sistema passivo, a tampa é paralela ao fundo do slot. Então ele não tem diferenças. O slot seria igual um tubo. Então você pega um bracket que tem a característica de um tubo de molar colado em todos os dentes. Qual é a vantagem dele? Como ele não tem pressão do fio no fundo da canaleta, ele sempre vai ter uma certa liberdade. Isso facilita demais mecânica de deslize, você fazer super expansão, para você buscar um dente que está muito fora do arco, não provocando o notching, né? A deflexão excessiva desse arco. Todas essas vantagens que o sistema passivo pode oferecer para você. Então, quando você pega um passivo, você coloca um fio redondo, ele também tem a mesma liberdade. Nós chamamos os fios redondos, mesmo interativo e o passivo, eles vão estar em fase de tratamento passivo, porque tem liberdade de movimento dos fios. Quando você coloca um retangular no bracket passivo, o que vai acontecer? Ele também não lê totalmente a prescrição, porque o último fio normalmente é o 19 por 25 e ele tem um slot 22 por 30. Então acaba que tendo uma certa folga, com uma certa liberdade de movimento, mas controlada. E esse fio pode te dar liberdade, principalmente para intercuspidações, para você utilizar em mecânicas de deslize, para você trazer um dente que está fora do arco. Então ele é muito importante essa característica do bracket passivo, tá? Então esses dois pontos são importantes você entender como funciona cada um, tá ok? Muito bem. Aqui tem um trabalho comparativo para mostrar o quanto que tem de leitura da prescrição nos brackets interativos, porque existe
uma certa dúvida, mas será que esse clipe vai segurar o fio no fundo do slot? Será que ele vai ler mesmo a prescrição? Ele não vai acabar folgando? Vejam, o clipe de NIT é importantíssimo para essa condição. Então, esse trabalho mostrando bracket passivo, interativo, o bracket com elástico tradicional e um bracket com amarrilho. Na leitura de todos os fios, tá? Então você tem 17 por 25, 18 por 25, 19 por 25 e o 21 por 25. Olhem só a diferença de cada um. No passivo, 17 por 25 não tem leitura da prescrição. No 18 começa um pouquinho, no 19 tem 30%. Já o interativo, ele já lê no 17 por 25, 76%, o mesmo praticamente que o 18 por 25 no convencional, com elástico, tá? Então, ele tem uma leitura antecipada muito forte. E aí, quando você chega no 19 por 25, ele já está lendo totalmente a prescrição. Você não precisa, inclusive, chegar no 19 por 25, porque ele já está lendo. E o 21 por 25, que aí o passivo vai começar a ler melhor, aí 2/3 da prescrição, tá? Então, esse trabalho mostra bem evidente isso. Tá? Então essa é uma alternativa interessante para a gente saber se o clipe realmente empurra do interativo, empurra o fio no fundo do slot e mantém a leitura da prescrição. Então esse trabalho mostra isso para a gente. Bom, quais as vantagens desses dois sistemas? Eu gosto de deixar claro que vantagens é mais importante do que a gente ficar fazendo comparativo entre os dois, tá? Então a gente mostra as vantagens de cada um e depois nós vamos pegar os setores para entender melhor o que significa esse híbrido. Então aguardem. Olha só, o sistema passivo, você tem na fase inicial do alinhamento mínimo de atrito em todos os arcos, mesmo os retangulares. Na fase intermediária, na fase de trabalho, você tem uma retração, por exemplo, pouco atrito na mecânica de deslize. Isso é ótimo, você consegue trabalhar com muita facilidade para você desenvolver o fechamento desses espaços. E na finalização, se você precisar fazer alguma dobra, algum torque, enfim, você precisar de artifícios, o uso de elástico para intercuspidar, você não precisa se preocupar tanto, porque ele tem uma certa folga e ele dá uma certa liberdade controlada para você fazer. E aí nas dobras facilita você inserir o fio e fechar a tampa, que é uma dificuldade que pode acontecer aí nos brackets autoligáveis, tá? Já no sistema interativo, a fase inicial de alinhamento e nivelamento, você tem leitura da prescrição nos primeiros fios retangulares. Esse é muito interessante porque você consegue fazer a leitura da prescrição e finalizar o alinhamento logo nos primeiros fios retangulares. Você não precisa chegar até o final para saber se vai alinhar ou não. De repente você tem uma recolagem para fazer, você já vai identificar logo no início dos primeiros retangulares, tá? Na fase intermediária, como ele já insere bem os fios lá no fundo, você tem facilidade de inserir os fios retangulares de aço, porque ele já está lendo a prescrição. Então fica muito mais fácil de você ler. E se o seu caso estiver dentro de um padrão de normalidade, se esse paciente está na norma padrão, lembramos que, segundo Andrews, ele colocou a medida de cada bracket no centro da coroa clínica e fez uma média dessas medidas. E aí, baseado nela, vieram as outras prescrições. E por conta disso, se esse paciente seu está na média, você não precisa fazer tanta dobra, tanto elástico para finalizar, porque os torques já estão incorporados. Se os torques já estão incorporados, você vai ficar mais tranquilo, facilita a sua mecânica. Então essas são as grandes vantagens que a gente vê dos dois sistemas aí, e aí você vai direcionando, entendendo como é que funciona cada um deles. Muito bem, então ao longo desses anos trabalhando com autoligáveis, a gente começou a perceber algumas particularidades e surgiram algumas dúvidas. Dentro dessas dúvidas foram alguns percalços que algum sistema, em algum momento, de alguma fase do tratamento, interferiram na performance desses autoligáveis. Então, dentro dos passivos que nós encontramos de dificuldade, foram finalização do alinhamento,
você tem dificuldade para alinhar, principalmente os incisivos, porque ele não tem total leitura da prescrição no último fio, e aí acaba que faltando um pouquinho para terminar, tá? Leitura total da prescrição, também, você precisa da leitura da prescrição, você não consegue com o passivo. E o controle de torque da prescrição, que também faz parte da leitura. Esses pontos são interessantes nós sabermos dentro dos passivos que acontecem, né? Não existe um bracket perfeito, tá? Nem um sistema perfeito. Bom, no interativo, o que acontece? Esse fator é importantíssimo, ele é muito bom para esses percalços do passivo. Porém, num atrito maior, com fio retangular, ele tem muita leitura. E aí você coloca um fio retangular, ele começa a ter mais atrito. Fechamento de diastemas, se você tiver num fio pesado, dificilmente você vai fechar, você vai ter dificuldades. E o fechamento total do clipe quando você faz alguma dobra. E aí a hora que você vai inserir esse clipe, diminui a área do slot e aí você tem dificuldade para fechar. Então é interessante você saber os dois pontos que tem de vantagens e que tem de problemas, tá? Vamos passar um exemplo aqui para vocês entenderem. Um apinhamento desse, você tem um fio redondo passando num bracket passivo e olha o apinhamento aqui desses dentes e o fio não tem deflexão, isso não vai ser corrigido. Aí você tenta colocar um fio mais pesado, ele não fecha o clipe. Então essa é uma dificuldade que você encontra nos passivos, você tem que buscar alternativas. E esses percalços sempre são nos incisivos, tá? Então, gravem isso daí. No interativo, você tem uma leitura boa da prescrição, ele começa a ler bem. Quando você entra com um fio retangular muito pesado, ele começa a abrir diastemas. E aí você tenta fechar com elástico corrente e ele não fecha, porque ele está lendo muito a prescrição, tem muito atrito. E aí você começa a travar o sistema. Você tem que ou baixar o calibre do atrito ou você tem que voltar até para um fio redondo para terminar de fechar, tá? Porque ele não fecha ou tem muita dificuldade. Então esses são alguns pontos. No interativo também, na hora de você dobrar o fio, fazer alguma dobra, você tem dificuldade para fechar o final do clipe. Então ele acaba perdendo um pouco a sua performance. Então são alguns detalhes que acontecem. Muito bem. Onde é o problema disso daí? Então, olha só, no interativo, se você colocar num mapeamento anterior, o que vai acontecer? Mesmo no fio redondo, ele vai tentar sair o fio e o clipe empurra para dentro do slot. Já na região posterior, de canino para molares, se esses dentes não têm giroversões, o clipe vai ficar descansando e o fio fica passando tranquilamente ali no fundo do slot. Quando você entra com um fio um pouco mais pesado, você começa a ter mais atrito no interativo. Então, o que vai acontecer? Esse trabalho aqui mostra um comparativo dos brackets convencionais, interativos e passivos com fio 18 e com fio 17x25 numa mecânica de deslize. No fio 18, você não tem atrito muito alto, os baixos níveis de atrito em todos eles. Já no fio 17x25, repito, 17x25, não é o 19x25 que normalmente a gente costuma trabalhar. Ele já tem alto atrito mais nos interativos, mais até do que no aparelho convencional com elásticos. Então, bastante cuidado com esses detalhes, que é muito importante sabermos na hora de trabalhar. E aqui um exemplo para vocês. Muito bem, nós vamos medir aqui então o fio, só para vocês confirmarem aqui no paquímetro, o fio 17x25. Então 17 aqui e aqui ele é 25, ok? Muito bem, como o fio 17x25, eu coloquei aqui um SLI e um SLP. Notem que o SLP, por ter uma canaleta mais aberta por conta de ser um sistema passivo, ele tem uma folga maior aqui para a mecânica de deslize, que é o que nós utilizamos
na região posterior, de canino a premolar. Agora eu quero mostrar para vocês o quanto que tem de resistência e de leitura de torque da prescrição dentro do SLI, que é o sistema interativo. Então eu vou colocar um tensiômetro aqui para vocês perceberem a quantidade de força que eu faço para poder deslocar esse mesmo fio aqui. Então olha só a quantidade de força que ele vai fazer aqui para poder deslocar. Ele começa a deslocar a partir dos 70 a 80. Reparem que agora que ele começou a andar. Aí, andou um pouco. Olha a quantidade de força que eu preciso para aplicar para esse bracket interativo, que é esse aqui, a quantidade de força que eu preciso para ele fazer esse deslocamento dentro de um fio 17 por 25. Então, quando você pega um fio, lembre-se bem, 17 por 25 chega a 85 gramas de força, tá? Para você começar a movimentar. Então, quando você pega um fio retangular, aonde que é o problema maior que você tem com o passivo? Normalmente, alinhamento dos incisivos. E o interativo, ele é ótimo naquela região. Então, você coloca um fio retangular ali, ele já está lendo a prescrição. E aonde eu tenho problema no interativo? Na hora do deslize. E aonde eu preciso mais deslize? É na região posterior. E aí você coloca um fio retangular com um bracket interativo, ele vai ter mais atrito. Mas se eu colocar o passivo nessa região, aí eu tenho mais liberdade e folga. Então, você pode juntar, unir o melhor dos dois mundos, o melhor de performance do passivo e o melhor de performance do interativo. Essa é uma grande vantagem. E você tem uma base de bracket que é a mesma inserida, como é o caso do SLI, que é o interativo da Morelli, e o SLP, que é o sistema passivo da Morelli, você tem a mesma base de bracket, porém o clipe que tem diferenças na hora da montagem. Então você consegue compilar os dois, unir o melhor dos dois mundos e você juntar num final de alinhamento e nivelamento um fio retangular. Você tem leitura total da prescrição na região anterior, que é ótimo para você finalizar o alinhamento, e aí você ainda tem liberdade de movimento na região de canino e premolares, que aí para você fazer uma retração tem liberdade, você mesializar um premolar, ele também tem liberdade, então você consegue trabalhar com bastante otimização da sua mecânica, maior controle de torque anterior e maior deslizamento na posterior, misturando o melhor dos dois mundos. Então, essa ideia surgiu por conta do SLI e depois lançaram o SLP, e aí eu, professor Fernando Pedrin, como colaboradores, enviamos o projeto para a Morelli e aí desenvolvemos esse projeto que é o SLH. Em verdade, já existe esse sistema híbrido, tá? Então, é uma forma de compilar o que tem de melhor para facilitar depois na compra, para você não comprar peças de reposição, nada, você comprar o kit já pronto. Então você tem essa facilidade. Eles são SLI nos incisivos, superior e inferior, SLP, canino e premolares. Prescrição Roth, slot 22. Então não se preocupe com o restante, tá? A diferença é essa. Como eu faço para ter reposição? Se você perdeu o canino ou premolar, SLP. Se você precisa do incisivo, SLI. Simples assim, tá? Então ficou bem fácil a ideia. E as vantagens de você ter um híbrido no seu consultório? Você tem na região anterior um alinhamento mais previsível, você termina esse alinhamento mais cedo, maior controle de torque, né, na região anterior, que a gente mais precisa, menor quantidade de fios para você chegar nessa sequência. Nos posteriores, você tem melhor tracionamento, principalmente de caninos que estão em infraoclusão, maior deslize sagital, em classe 2, classe 3, mesialização, distalização, e melhor finalização, porque como tem uma certa liberdade, você pode intercuspidar com elásticos com maior facilidade. Então essa é a ideia do SLH.
E aí, como você pode trabalhar com o sistema híbrido? Com sequência de arcos. Nós sugerimos sequências, tá? Sequência de arcos, na verdade, são sugestões que você pode ter como norte. Então, uma sequência que nós gostamos, eu, o professor Fernando Pedrin, gostamos muito de trabalhar, é o 0,14, o 0,18 e o 16 por 22, todos eles NIT termo. O 19 por 25, NIT. E o 19 por 25, aço. Esses fios para você utilizar para sistema convencional e para sistemas passivos, tá ok? Quando você entra com um clipe de interativo, aí você altera somente os dois últimos fios, ao invés de colocar o 19, não precisa, lembrando do trabalho que o 17 por 25 já tem uma ótima leitura, você coloca o 17 por 25 NIT e 17 por 25 aço. E essa sequência você também pode aproveitar para o SLH. Então essa é uma sugestão que nós passamos de sequência de arcos para utilização desse sistema. Então, lembrando sempre da estrela do sistema autoligável, falamos do bract, deflexão do arco, elástico precoce, desoclusão e uso de stops. Isso tudo junto você tem uma movimentação mais otimizada nos seus tratamentos, tá? Vou falar bem rápido aqui do elástico precoce para entender um pouco da casuística aqui dos casos clínicos para entender como funciona. O elástico precoce ele tem que ser leve, força leve, 70 gramas. Então você pode utilizar no caso aqui como foi a mecânica. Você tem um canino em infraoclusão, um espaço liberado, usando o stop para não ter a reação de força de trazer esses incisivos laterais para a região, para cima do canino, então você pode colocar um stop ali para ele ajudar a empurrar esse lateral, e aí você usa o elástico para ajudar a descer, porque sozinho ele não vai descer não, você precisa de um elástico, tá? E aí você coloca um elástico naquela região. Pense quanto tempo isso? Isso aqui foi um mês. De um mês para o outro esse canino estava em posição e já inserido um fio retangular. Então é muito prático, muito dinâmico. Por quê? Tem leitura nos interativos e no passivo, como o bract fica mais folgado, você tem mais liberdade de movimento desse fio dentro do slot. Facilita a mecânica, facilita o deslize, tá? Outra forma é utilizando o elástico. Reparem nos dois taipodontes que foram mergulhados na mesma sequência, com o mesmo fio, 0,14, o bract SLH, e um está com elástico precoce entre canino e premolar e o outro não tem elástico. Olha o que acontece. Abre mordida. Aqui no primeiro ele vai abrir mordida. No segundo, olha a performance do outro, como ficou no final do alinhamento. Um elástico precoce. Olha a diferença que dá. Então você tem que ter o conjunto, não é só o bract e o fio. Você tem que ter o conjunto, que é a estrela do sistema autoligável. Um caso aqui para entender melhor, um paciente já de retratamento, classe 2, com 4 extração de premolares, já foi feito e tem alta inclinação à sobremordida cobrindo todos os dentes. Você entra com o sistema autoligável, faz toda a performance e aí você consegue. Tem a desoclusão, elástico precoce já trabalhando um pouco a classe 2, você vai trocando esse fio com mais frequência porque você tem um alinhamento bom já nesses casos, somente a correção do torque dos incisivos, isso interativo vai te dar logo, é muito bom para essa condição. E o passivo, que é a região de canino e premolares, vai ter liberdade de movimento. Você coloca um elástico. Importante, você direcionar esse elástico. Então eu gosto de colocar esse gancho pequeno aqui, ó, um gancho bola curto. Você direciona esse elástico mais para horizontal. E aí você consegue uma performance melhor desse elástico, um movimento mais horizontal. Se você colocar esse elástico no gancho do canino, como está faltando um pré-molar, você tem um vetor vertical muito alto. Então aqui você tem um vetor mais horizontal, dá mais otimização do uso desse elástico. E aqui as diferenças de um e de outro. Olha como tem boa diferença da região de vetor de força desse elástico. Então é importante entender isso também, tá? E aqui o caso finalizado,
com o tratamento resolvido em 18 meses, tá? É uma paciente de 56 anos, então vocês vão perceber como melhorou o perfil, como melhorou a posição desses incisivos graças ao interativo e a mecânica de deslize graças ao passivo de canino em premolares. Olha o perfil da paciente antes e o perfil depois de concluído o caso, com 18 meses, tá? E um último caso, cirúrgico, dá para usar autoligável? Claro, você pode utilizar autoligável para qualquer situação, classe 2, classe 3, mordida aberta, sob mordida, mordida cruzada, para qualquer situação. Entenda o funcionamento que facilita a sua vida. Você pode utilizar num caso cirúrgico. Vamos preparar cirurgicamente esse paciente. Ele tem uma deficiência maxilar e um avanço mandibular, ele tem um pouco dos dois. E ainda falta do elemento 14 e 24 para até piorar um pouco a sua classe 3. Então, compensatório não tem como. Então, nós vamos fazer um preparo cirúrgico, descompensação dentária, alinhar e nivelar, só que eu sempre faço a desoclusão mesmo assim, para facilitar o deslize. E esse caso é muito interessante, que é uma história muito bacana. Esse menino, ele prestou concurso para bombeiro e não passou no exame por conta do exame médico, não passou no exame médico por conta da sua maloclusão. Então ele queria fazer a cirurgia o quanto antes para poder prestar de novo concurso, porque ele estava bem treinado para fazer, para prestar essa prova. Então olha aqui, deficiência, um pouco de deficiência maxilar e um pouco de avanço mandibular. Posição boa. Em julho de 2017, instalamos o SLH, estava em treinamento, né? Nós estávamos desenvolvendo esse projeto. Esse projeto foi lançado em 2019. Colocamos os arcos iniciais, já entrando com arcos mais avançados. Por quê? Porque já está alinhado e nivelado. Então, melhorou somente no inferior. Desoclusão. Então, reparem aqui, um levante de mordida, desoclusão. Em agosto, fio retangular, para acelerar o processo. Lembrando que ele tem leitura antecipada da prescrição nos incisivos e o canino tem liberdade, então facilita a performance. Aqui em agosto, aqui em outubro já com 17/25 e depois em janeiro já estava com o 17/25 de aço pronto para operar. Deu um trabalho para fazer o processo cirúrgico por conta de férias, enfim. E ele acabou atrasando um pouquinho nesse período aí, ele ficou 3 meses parado com o tratamento, esperando a cirurgia. Mas olha só, pessoal, você tem 6 meses, 5 meses, pronto esse caso para cirurgia, já preparado para cirurgia, tá? Então, ele tem uma piora da face, temos que falar isso para o paciente, que essa piora existe, tá? Então, ele vai ter uma piora para ter uma melhora depois cirurgicamente. Então, ele piora essa classe 3 dele, ele fica mais cruzada a mordida, e repare que tem um levante de mordida ali para ajudar a alinhar e nivelar com mais facilidade, tirar as interferências. Então ele estava assim antes, preparado cirurgicamente. Quando chegou para o dia da cirurgia, ele estava assim, no ato que ele saiu do centro cirúrgico e foi para o quarto, ele já estava assim. Quem fez essa cirurgia foi o professor Eduardo Santana, livre docente da FOB, lá em Bauru. Aqui, 14 dias de recuperação, já estava utilizando elástico, já estava falando bem, foi trabalhar com 15 dias, já estava trabalhando, e aqui finalizado em setembro. Tá? Então, perfil reto, um lábio bem posturado e classe 1, travadinho, bem tranquilo ali. Tá? Então, foi muito rápido a sequência de tratamento desse caso e o que é mais gratificante, né? 14 meses de tratamento total, 11 meses ativo por conta desses 3 meses parado. E aí, antes, pré-cirúrgico, finalizado. Aqui, antes, pré-cirúrgico, finalizado. E aqui em sorriso, antes, pré-cirúrgico, finalizado. Tá? Aqui, um controle, 8 meses depois, para fazer um controle da oclusão.
E o que é mais interessante, ele prestou um concurso, passou e está lá fazendo a profissão, executando a sua profissão tão sonhada. Eu acho que é o mais gratificante para todos nós profissionais, né? Não só entregar um trabalho ortodôntico, você dá uma qualidade de vida, você melhorar a vida de alguma pessoa, de algum próximo seu. Então, esse que é o mais importante que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida. Aqui 8 meses pós-tratamento, né? Toda a performance. E sempre guardem isso, a estrela do sistema autoligável. O Bract sozinho não resolve. Então, você precisa do Bract, você tem a deflexão do arco, a desoclusão, o uso de stop e o elástico precoce, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço imensamente o convite da Morelli em toda essa parceria, em todos esses momentos, e para mim é muito gratificante poder mostrar mais uma cria da Morelli, né, da terceira da família dos autoligáveis aí, o SLI, o SLP e agora também o SLH. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Eu tenho certeza que você aproveitou muito esse episódio e eu agradeço a sua participação. Para participar do sorteio de hoje e concorrer a um super voucher em produtos Morelli, basta ir até a página do Instagram da Morelli, número 1, seguir a página, curtir o post de hoje e nos comentários marcar um colega ortodontista e digitar o símbolo da bandeira do Brasil. O sorteio será realizado amanhã, logo pela manhã. Então fique ligado e até o próximo episódio.